Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Também cumprimentamos a todos que estão nos vendo e ouvindo e os que vão nos ver e ouvir. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça sempre em nosso espírito. Nós vamos iniciar nossa reunião da manhã de quarta-feira e hoje nós vamos refletir sobre um tema que também nos chegou a respeito do reino de Deus e a igreja, uma relação entre o reino de Deus e a igreja. Nós vamos trabalhar esse tema mostrando o que é o reino, mostrando o reino nas suas duas perspectivas, na futura e na presente. Mostraremos o mistério do reino, falaremos também sobre a entrada nossa no reino e terminaremos falando da relação reino-igreja, igreja e reino. Faremos isso de uma maneira sintética, rápida, e o assunto é extenso e o nosso tempo é curto. Mas espero que, mesmo com os riscos de falar muito com pouco tempo, transmitir aquilo que o Espírito de Deus já tem colocado em nossos corações. Então, a primeira coisa que nós queremos falar é a respeito do reino, conceituar o que é o reino. Então, se perguntamos o que é o reino de Deus, então aí nós vamos perceber o reino de Deus da seguinte forma. Para entender o que é o reino, nós temos que pensar primeiro o seguinte: Deus é criador de todas as coisas. Deus, ele é criador de todas as coisas. Sendo Deus criador de todas as coisas, ele é autoridade sobre essas coisas. Então, Deus criador, Deus autoridade. Autoridade vem de autor, de autoria. Se Deus é criador, autor da criação, logo, ele é autoridade sobre a criação. Então, esse é o primeiro ponto importante. Deus criou todas as coisas que existem no universo, espiritual, material, visível, invisível. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas existem em Deus, numa relação direta com Deus. Todas as coisas existem através de Deus. Nós vamos dar um tempo. Nós vamos fazer... Então nós vamos continuar aqui falando dessa nossa... Não, pode falar. Dessa nossa reflexão. Então, se Deus é criador, ele é autor. Se ele é criador e autor, ele é autoridade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todas as coisas existem em Deus. Todas as coisas existem numa relação direta com Deus. Todas as coisas existem através de Deus, são administradas, são conduzidas, são levadas por Deus, e todas as coisas existem para Deus. Então, são 4 questões fundamentais para entendermos o reino de Deus. Primeiro, tudo existe por Deus, criado por Deus. Tudo existe em Deus. Há uma relação direta de Deus e a criação em Deus. Sempre lembrando que Deus nunca se identifica com a criação, ele é criador. E terceiro, tudo existe através de Deus, no sentido de propósito, de plano, do porquê existe. E quarto, tudo existe para Deus, como sentido último da criação, propósito final da criação. Então, esse é o primeiro ponto. É o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: nós precisamos compreender também que essa criação
ela precisa responder positivamente a Deus. Toda a criação precisa responder positivamente a Deus, para que se estabeleça de direito e de fato o princípio da autoridade e da obediência. Se há autoridade, tem que haver quem obedece. Então, se não houver quem obedece, também não pode haver autoridade. Então, a autoridade ela é legitimada e reconhecida, e aí se estabelece o princípio da autoridade e da obediência. Deus, autoridade, a criação obedece o Criador. Essa resposta positiva da criação a Deus deve atender, no mínimo, 3 questões básicas. Primeira, ela deve ser consciente, não pode ser mecânica, portanto. Então, a criação, e aqui pensando na criação moral, principalmente, ela deve responder conscientemente a Deus, reconhecendo Deus naquilo que Ele é, naquilo que a criatura é, para que essa resposta seja, de fato, legítima. Segundo, ela deve responder a Deus independentemente de qualquer situação. Quer dizer, não pode ser uma resposta por necessidade. Então, a criação responde positivamente a Deus, independentemente de qualquer situação. É uma resposta que ela dá através da consciência que ela tem de quem é Deus e de quem ela, a criação, é. E terceiro, essa resposta positiva, ela é livre, ela deve ser livre, ela não pode ser imposta, ela não deve ser um dever de obrigação imposto por lei. Então, Deus não impõe, a criatura responde livremente, responde naturalmente, automaticamente ao Criador. Então, nós temos esses pontos importantes para entendermos o que é o reino de Deus. Primeiro, Deus Criador. Como Criador, Ele é autoridade. Todas as coisas existem por Deus, como criação dEle. Todas as coisas existem em Deus, numa relação direta com Ele. Todas as coisas existem através de Deus para ser conduzida para aquilo que é o seu fim. E todas as coisas existem para Deus como sentido último de tudo que existe. Então, o reino de Deus se estabelece quando há essa relação. Então, quando toda a criação no universo estiver respondendo positivamente a Deus, de maneira consciente, de maneira independente, de maneira livre, então se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 28. Deus se manifesta ou se torna absolutamente supremo, ou tudo em todos. Então, quando não houver nada fora dessa relação, quando essa unidade, essa igualdade, essa harmonia estiverem estabelecidas, então aí Deus estará reinando de direito e de fato sobre todas as coisas. Então, isto, rapidamente, é o que nós podemos conceituar como o reino de Deus. As criaturas celestiais de Apocalipse 4:11 demonstram isso naquele louvor, ou naquela adoração que fazem no final do capítulo 4, quando diz assim: digno és, Senhor, nosso Deus, de receber honra, glória e poder. Digno és, Senhor, nosso Deus, de receber honra, glória e poder, porque Tu criaste todas as coisas. E aí eles colocam 2 questões que são fundamentais. Por Tua vontade, elas existem. Então, tudo que existe, existe em consequência da vontade misteriosa de Deus. Deus quis dar existência a todas as coisas. Não sabemos por qual razão, mas Deus decidiu dar existência aos mundos. E eles dizem também, por Tua vontade são e foram criadas. São como são da maneira como Deus quis que fossem, são para aquilo que Deus quis que fossem, e foram criadas, vieram a existir. Então, quando isso estiver acontecendo conscientemente, independentemente, livremente, então o reino de Deus estará estabelecido. Então,
para nós conceituarmos o reino, seria mais ou menos isso. Agora, pensando na primeira perspectiva do reino, o reino em relação ao futuro. O Senhor Jesus, na terra, pregou o tempo todo sobre o reino de Deus. Toda a sua mensagem, todos os seus ensinos foram em relação ao reino de Deus. Ele quis mostrar a todos essa verdade do reino de Deus. E ele falou primeiro do reino numa relação futura, o reino que viria, o reino que se instalaria, que num dia determinado por Deus, ele se manifestaria. Em relação a isso, ele diz, quando o Filho do Homem vier no seu poder e glória, então, quando ele vier, ele estava no mundo, mas agora numa outra situação. Então, ele mostra que o reino se estabelecerá plenamente quando ele voltar. Ele fala também das 10 virgens, dizendo que aquelas virgens, o reino de Deus, na semelhança daquelas virgens, e à meia-noite se ouviu o clamor, aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Então, à meia-noite, o dia quando o Senhor retornar. Então, ele fala no seu sermão profético várias vezes a respeito do reino que viria, o reino que se instalaria com a sua segunda vinda, com o seu retorno a este mundo. Na oração do Pai Nosso, ele também nos ensinou a orar pelo reino futuro. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós vamos nos evangelhos vendo inúmeras passagens onde o Senhor Jesus fala explicitamente de um reino que se estabeleceria em todo o universo no tempo determinado por Deus. Então, esse reino de direito e de fato de Deus, ele só se instalará universalmente no futuro. Então, nós estamos aqui esperando a vinda do reino de Deus. Segundo, o Senhor Jesus falou do reino também numa perspectiva presente. Então, em várias passagens do reino, ele vai falar, é chegado o reino está no meio de vocês, o reino está aqui. E nessa perspectiva é importante a gente notar o seguinte, ele está falando do reino através da sua pessoa, o reino já aqui, através dele mesmo. O Senhor Jesus, ele é o rei e é o reino ao mesmo tempo. Então, ele vai viver como rei e vai viver como reino de Deus no seu ministério, no seu tempo de vida que ele viveu aqui na terra. E enquanto ao reino presente na pessoa de Jesus, ele disse aos discípulos que isso era um mistério, e esse mistério era dado a conhecer aos discípulos e não aos demais. E aí nós vamos acompanhar a vida do Senhor Jesus na terra e nós vamos perceber que essa relação de Deus com a natureza, com as pessoas, com as questões da vida como um todo, de fato, ela se manifestava em todos os momentos. Por exemplo, o Senhor Jesus demonstrou autoridade sobre todos os espíritos das trevas. Então, ele expulsava demônio, ele repreendeu o diabo, ele fez tudo aquilo que diz respeito às criaturas espirituais, como rei e como reino. Ele estava acima do reino das trevas, acima de Satanás, acima dos demônios que se manifestam pelas pessoas. E por isso, tanto com os seres espirituais, com os seres naturais e também com a natureza em si. Então, esse era o mistério do reino que foi dado a conhecer aos discípulos. Os discípulos tomaram consciência dessa verdade. Então, nós temos o reino numa perspectiva futura, ele virá um dia, e aí Deus será tudo em todo, no universo como um todo. O reino na sua perspectiva presente, Jesus é o reino presente, nele o reino de Deus é de direito e de fato. Ele expressou essa realidade, mostrando sua autoridade sobre o reino das trevas, sobre a natureza e sobre as doenças e tudo mais. Então, nós temos aí o reino de Deus nessas duas perspectivas. E ainda no reino, na sua forma presente,
Jesus vai dizer em algumas parábolas que faz muito sentido para nós entendermos isso. Primeiro, a parábola do grão de mostarda, por exemplo, ou daquela pequenina semente que é semeada, nasce uma plantinha e ela vai aos poucos crescendo, crescendo até se tornar uma grande árvore. Então, o reino de Deus, uma vez em Cristo, uma vez compreendido pelos seus discípulos, ele já está numa relação presente. Só que ele não está na sua forma plena. Ele está como a planta que vai aos poucos crescendo. E ele fala também da parábola do fermento. A mulher que colocou fermento na massa, esperando que a massa toda fosse levedada pelo fermento. Então, assim também o reino de Deus, presente já no mundo, mas ainda misteriosamente. Ele está, aos poucos, contaminando ou se apoderando de toda a massa. Mas é o reino que está ainda em construção, que está em desenvolvimento, que não aparece naquilo que ele é plenamente. Então, nessas duas parábolas, nós vemos o mistério do reino hoje. O reino está no mundo hoje? Sim. Mas de que forma ele está no mundo? De uma forma ainda misteriosa. E aqueles que já tomaram consciência do reino, no caso, os discípulos do Senhor, sabem disso. Aqueles que ainda não tomaram consciência do reino não têm conhecimento dessa verdade. Então, para nós que somos discípulos do Senhor Jesus, sabemos que o reino de Deus já está no mundo, dessa forma misteriosa, e aos poucos ele vai se desenvolvendo. O apóstolo Paulo falou mais ou menos nesse sentido, em 1 Coríntios 15, do verso 24 ao 28, onde diz que o Senhor Jesus estaria conquistando pouco a pouco todas as coisas, até conquistar a última coisa, que seria a morte. E aí então o reino de Deus se manifestaria plenamente. Então é essa a construção que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos o reino de Deus, que é uma realidade, não é uma utopia, não é uma abstração. O reino de Deus é uma realidade, é um fato. Ele existe porque Deus existe, Deus é. O reino de Deus virá na sua forma plena. O reino de Deus já está, através de Cristo, se manifestando pouco a pouco. E nós vemos isso através da consciência que recebemos, da iluminação da consciência pelo Espírito Santo. Uma outra questão relacionada ao reino é quando nós entramos no reino, quando alguém entra no reino. O Senhor Jesus falou da entrada no reino em duas situações, dando como condição para isso o novo nascimento. Então, naquela conversa com Nicodemos, em João 3, ele fala primeiro do ver o reino, tomar conhecimento do reino, tomar consciência do reino. E se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Ver no sentido de tomar conhecimento, tomar ciência do reino. Então, primeiramente, o reino, ele é conhecido. Primeiro, ele se torna consciência. Primeiro, é uma revelação ou uma iluminação da mente. E segundo, o Senhor Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E entrar aqui no reino de Deus significa viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus. Estar plenamente envolvido nessa relação de responder positivamente a Deus de forma consciente, independente e livre. Então, primeiro se toma consciência do reino, primeiro se toma conhecimento do reino. Hoje nós temos conhecimento do reino, hoje nós temos consciência do reino, mas ainda não vivemos o reino, porque ainda não entramos nessa relação com o reino. Nós estamos em construção juntamente com o reino. Um dia nós viveremos o reino. Então, um dia a vida de reino será plenamente realizada em nós. Agora nós estamos respondendo a Deus apenas com a consciência.
mas não com nossa vida prática. O apóstolo Paulo vai falar disso em Romanos 7, 25. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora, com a minha mente, eu posso servir a Deus, mas com o meu corpo, com a minha natureza ainda carnal, eu continuo servindo o pecado. Então, essa realidade dupla está em nós, mesmo como cristãos, como os discípulos de Jesus, como filhos de Deus. Então, com a minha consciência, com o meu conhecimento, com a minha iluminação dada pelo Espírito Santo, eu estou no reino. Eu vivo o reino. Mas na prática da minha vida, eu ainda não estou no reino, eu ainda não vivo o reino, porque eu ainda vivo em função dos meus próprios sentimentos, das minhas próprias vontades, das minhas próprias decisões, e isso nem sempre coincide com a vontade de Deus, com as decisões de Deus, com os propósitos de Deus. Então a igreja está em construção, nós estamos em construção, o reino está em construção. Então, qual é a condição para ver o reino? Nascer de novo. Qual é a condição para entrar no reino? Nascer de novo. Então a condição é a mesma, porém, ela se dá nessas duas dinâmicas que nós devemos entender. Porque se eu não entender isso, eu misturo conhecimento do reino com vida no reino. E aí eu vou cobrar de mim vida no reino sem que eu possa ter essa vida do reino. Agora eu posso sim conhecer o reino, crescer nesse conhecimento, crescer nessa consciência. E quanto mais eu cresço nessa consciência, mais a minha vida se harmoniza com o reino. Mas isso ainda não é viver a experiência real do reino. Então, essas questões são importantes para a gente entender o reino nessas várias situações. E, por último, nós pensamos no reino e a igreja. O que é o reino e o que é a igreja. Então, a palavra reino, basileia, ela diz respeito a esse governo geral de Deus. Quando tudo estiver respondendo a Deus, vou insistir nisso, de maneira positiva, de maneira consciente, de maneira independente, de maneira livre. Quando o universo inteiro estiver respondendo assim, então o reino de Deus estará se estabelecido. O que é a igreja? Eclesia. Igreja é um grupo de pessoas, note, é um grupo, não é o reino, é um grupo de pessoas que o Senhor Jesus está edificando para estar com Ele no reino. Então, a igreja é um grupo de pessoas, não é o universo inteiro, não é toda a humanidade, não envolve os anjos. O reino de Deus envolve anjos, envolve a humanidade, envolve a natureza como um todo. A igreja não, a igreja é só um grupo de pessoas. São pessoas que hoje creem em Jesus e o recebem como seu Salvador e se torna sua igreja. Então, a igreja de Cristo, ela é agora, enquanto construção, noiva de Cristo. Então, a igreja é a noiva de Cristo. Futuramente, Apocalipse 19, 7, ela se tornará esposa de Cristo. Então, a relação da natureza, dos anjos, da humanidade com Deus, com Cristo, é uma. A relação da igreja com Deus, com Cristo, é outra. A igreja não tem uma relação com Cristo, a igreja vive em comunhão com Cristo. A igreja se torna uma só pessoa com Cristo. A igreja se torna uma só pessoa com Cristo, assim como um homem e uma mulher, pelo casamento, se tornam uma só carne, uma só pessoa. Então, Paulo aplica isso à igreja de Cristo, Cristo é a igreja, de uma maneira bastante direta em Efésios 5. Então, com o casamento, a igreja se torna a esposa de Cristo. E como esposa, ela estará com Cristo. Quando Cristo diz aos seus discípulos, onde eu estiver, vocês estarão também, ele está falando da igreja, dessa comunhão, dessa vida com a igreja. Então, só a igreja estará onde Cristo está, em todos os sentidos. Num dos sentidos mais
sensacional disso é participando da sua vida, da sua natureza, daquilo que ele é. Então a igreja se torna semelhante a Cristo. E ela estará sentada com Cristo no trono de Deus. Então, no reino de Deus, nós temos o trono de Deus. E junto com Deus, no trono de Deus, nós temos a igreja. E a igreja será o sacerdócio real dentro desse reino. Então, não podemos confundir a grandeza da igreja, a beleza da igreja, o significado singular, único da igreja, com o reino. O reino é o governo de direito e de fato de Deus sobre tudo e sobre todos. A igreja é uma relação de comunhão entre Deus e esse grupo, que se torna família de Deus, filhos de Deus, esposa de Deus. Quer dizer, notem que os símbolos ou as metáforas, elas são extraordinárias. Paulo fala que a igreja é a herança de Deus, a igreja é o louvor da glória de Deus. Então, essa beleza, ela é as primícias de toda a criação de Deus, toda a criação de Deus. E a igreja é como que se fosse a primeira para estar com Deus. Então, se você é membro da igreja, você deve valorizar quem você é, porque a igreja é algo acima de qualquer pensamento, qualquer imaginação humana. A igreja não é o reino, a igreja é a noiva agora e será a esposa do Cordeiro. Ela entrará numa vida plena, assim como Cristo. Para encerrarmos isso, o Senhor Jesus falou dessa relação em João capítulo 6, verso 57. Ele diz, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim como o Pai tem vida independente, o Filho também tem vida em si mesmo, tem vida independente. E a igreja também terá vida em si mesma, vida independente. Então a igreja ela está sendo levada por Deus para esse tipo de vida, para que a comunhão seja real, seja verdadeira. Não pode se estabelecer uma relação de comunhão de maneira plena se não houver a mesma natureza, a mesma essência. Então, Deus só pode ter comunhão com aquele que tem a mesma natureza dele. Então, a igreja recebe a natureza divina, a vida divina, para ter comunhão com o divino. Então, note aonde ela se estabelece. E quando isso acontecer, então tudo estará sob o governo de Deus, a igreja sentada no trono com Cristo, e a glória eterna de tudo aquilo que é plano de Deus, que Deus planejou, lá na eternidade, que foi consumado por Cristo, se estabelecerá. E daí para frente, não haverá mais morte, pranto, dor, clamor, quer dizer, nenhum tipo de situação negativa haverá, porque a luz divina, a luz de Deus estará brilhando em toda parte. Então, que nós possamos entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é o seu governo de direito e de fato sobre toda a criação. Quais os dois aspectos do reino de Deus? Agora, primeiro, futuro, escatológico. Ele virá. Presente, em Cristo. Em Cristo o reino de Deus já está aqui. Em Cristo esse reino se manifestou sobre o reino espiritual, sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os seres humanos. Como que se entra no reino? Pelo novo nascimento. Primeiro para conhecê-lo, para tomar consciência dele. Depois para vivê-lo, uma experiência de fato. Qual é a relação igreja e reino? Reino é o governo de Deus sobre tudo e sobre todos. Igreja é um grupo de pessoas que recebe a natureza divina, a vida divina, para ter comunhão com o divino e nessa relação de comunhão governar com ele, reinar com ele eternamente. Então, se nós compreendermos isto, nós não misturaremos o reino futuro, o reino presente, não misturaremos conhecimento do reino e vida no reino, não misturaremos também o
o fato do reino e o fato da igreja. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe dê graça e que juntos possamos crescer nesse conhecimento e assim louvarmos e adorarmos ao Senhor Deus na beleza da sua santidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, viu, pastor?